Estamos de volta aqui. Onde que eu botei o trem? Tá aqui. Voltemos. Glauce, Ritinha, Cirloca, o povo tá voltando. Vamos voltando. Vamos agora iniciar o nosso clube, não é? Nosso clube 715. O nosso tema hoje são os instintos humanos, né? E nós vamos falar hoje do orgulho como a primeira live da semana, né? Então, é muito legal que a gente possa estar aqui nesse projeto, que é um projeto educacional, né? Nós estamos incentivando as nossas alunas a desenvolverem seus próprios conteúdos educativos e por isso nós estamos aqui. Então, eu vou iniciar para trazer alguns conceitos, explicar um pouquinho para vocês sobre o que são esses instintos humanos, né? Eu tô doida para falar de sombra, gente, que sombra é um trem muito legal, né? Como Jung foi um cara que revolucionou, né, o nosso conteúdo coletivo, o quanto ele trouxe à tona coisas importantes para que a gente pudesse acessar, né, dentro do nosso coletivo, dentro do inconsciente coletivo, arquétipos complexos que nos fazem elaborar melhor esse arquétipo da sombra que está lá no nosso inconsciente individual e no nosso inconsciente coletivo. Então, o que acontece com a questão dos instintos humanos, né? Os instintos humanos, eles habitam na nossa sombra. Então, é como se a nossa parte instintiva, ela estivesse conectada com todas as nossas projeções sombrias, com todos os nossos conteúdos que foram criados no coletivo e também nas nossas experiências individuais. É fato que quando a gente já nasce sentindo muitas coisas. Nós já nascemos e não sabemos por que sentimos medo, por que sentimos raiva, por que sentimos inveja, porque temos vários sentimentos, né? E você fala, mas por que eu tô sentindo essa frequência? Eu nem sei o que é isso. Quando você tem lá 1, 2, 3 aninhos, você não sabe nem nomear que frequências são essas. Muitas vezes você está acessando conteúdos do inconsciente coletivo. Existem alguns conceitos interessantes. Eu vou trazer um pouquinho do conceito do Bert Hellinger, que eu também acho muito importante. O inconsciente coletivo que Jung traz, ele é um inconsciente que tem complexos, arquétipos, emoções, sentimentos, sombras, né? Então, arquétipos sombrios de coisas vividas e não vividas. Então, as vividas estão no nosso inconsciente pessoal. Então, para Jung, a gente tem o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Então, dentro desse inconsciente pessoal, eu vou ter ali algumas situações vividas por mim que vão, então, estar mergulhadas nesse inconsciente. Existe o inconsciente coletivo. Nesse inconsciente coletivo existem complexos, arquétipos, emoções que são de situações não vividas. Como assim? Eu não vivi, são coisas que foram vividas pela humanidade. Então todo mundo entende o que é arquétipo mãe, todo mundo entende o que é arquétipo pai, independente da sociedade em que nasceu. Todo mundo há muitos anos sabe o que significa pai e mãe, né? Então, independente da sociedade em que você nasceu, da época que você nasceu,
você compreende esse arquétipo, como tantos outros arquétipos, o arquétipo do sacerdote, o arquétipo do mago e entre outros tantos arquétipos que nós não vamos falar de arquétipos hoje. Dentro disso também existem as dores desse coletivo, essas sombras coletivas, o medo da vida, né? A guerra, a divisão. E essa sombra ela é fomentada pela dualidade, pelo sentido da dualidade. Então, isso é bom e isso é mal, isso é de Deus, isso é diabólico. Quando a gente não para perceber, né, que se tudo foi criado a partir de Deus, inclusive o próprio diabo, significa que isso é só uma separação, onde a gente enxerga um bom e um mal, onde a gente enxerga um Deus e um diabo, quando na verdade a gente está tendo que lidar com o processo da dualidade, para que a gente possa fazer uma integração desse lado negativo e desse lado positivo que existe dentro de nós e dentro do nosso coletivo. Bert Hellinger traz um terceiro conceito de consciência, ou de inconsciente, né? Que é a consciência do clã, que na verdade é também a inconsciência do clã, que são as memórias que foram vividas pela sua descendência. Então, todas as histórias, todas as guerras, toda a fome, todo o abandono, todo o estupro, toda a violência, tudo aquilo que foi sendo vivido de geração em geração, em geração, em geração, em geração, até chegar a você. Então, Bert ainda traz esse conceito sem eliminar os outros, a força dos outros inconscientes. Ele fala do inconsciente pessoal, o inconsciente do clã e por fora o inconsciente coletivo. Então, sabendo que nós somos movidos, né? Nós temos 5% de consciência nas nossas ações. 95% das nossas ações são movidas por esse inconsciente que está submerso em um lugar onde nós não temos o mapa da mina. Imagina o que é para todos nós nessa busca do encontro, né, com a nossa individuação, com a iluminação do nosso self. Quanto mais você quiser se separar, quanto mais você quiser separar o que em você é bom, negando aquilo que é mal, mais na dualidade você vai ficar e mais será o nós contra eles. Por isso que a gente está vendo, meus amores, tanta maluquice desse nós contra eles, certo? Se você não crê no que eu creio, você está contra mim. Se você não é Bolsonaro, você é Lula. Se você não é Lula, você é Bolsonaro. Não há uma opção neutra, né, na cabeça de quem está vivendo a negação da sombra, certo? Então, eu não estou aqui fazendo campanha política, eu só estou explicando para você como funciona a dualidade, tá? Então, as pessoas que estão no seu processo de individuação, elas não estão nem aí para a polaridade, porque elas entendem que não existe ninguém 100% diabo e não existe ninguém 100% bonzinho, ok? Então, se você ainda está vivendo nisso, se você ainda discute política, se você ainda quer defender o seu ponto de vista com unhas e dentes, se você acha que quem não pensa igual a você é mal, eu sinto lhe informar, você está lutando contra a sua sombra. Você não quer olhar para a parte dentro de você que não tem luz. Você não aceita. Se você está assim porque eu sou de Deus e o diabo é o mal, se você não consegue perceber que dentro de todo bem existe o mal, de todo mal existe o bem, você está num processo de polaridade excessiva. E fica muito difícil você fazer a integração do seu ser estando nesse processo polarizado. Se você não consegue olhar para uma situação que acontece com você, né, e conseguir olhar para o outro lado, tipo, poxa, essa pessoa me fez isso, mas por que será que ela me fez isso? Não estou falando aqui que você tem que aceitar, ok? As pessoas te sacanearem,
de passarem para trás, de traírem. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quanto mais você está saindo do processo da polarização, quanto mais você está sendo capaz de desmistificar a sombra, parar de ter medo do que é mal, parar de ter medo daquilo que é diabólico em você, né? Mas você vai conseguir, então, aceitar o outro e a você mesmo. Essa divisão é que alimenta. Então, tem até aqui nesse livro, tem um exemplo que eu achei muito legal, que diz sobre os criadores de sombra, né? E também diz que nós estamos criando um self compartilhado. Isso também já é um outro assunto bem interessante. Quer dizer, existe o self individual, existe o self compartilhado. Por isso existe uma sombra compartilhada. E aí diz aqui, eu achei muito legal. Toda vez que você entra em oposição a algo ou a alguém, você não tem um inimigo, você tem um aliado. Olha que interessante. Toda vez que você vai contra alguma coisa, você entra em oposição a alguma coisa, você fortalece aquela outra coisa e a si mesmo, certo? Então diz aqui, que eu achei muito, muito legal. Deixa eu ver de onde que eu vou pegar. Eu vou pegar aqui de cima porque eu adoro, tá assim. Criadores da sombra. Mesmo que você não tenha prestado a menor atenção a que Freud ou Jung disse, você herdou um self diferente por causa deles. Eles tornaram possível pensar na natureza humana como algo que não seja um profundo mistério. Como a ponta de um iceberg, somente uma pequena fração sua é visível ao mundo físico. Sem ser vista e frequentemente ignorada, a alma humana é um lugar de ambiguidade, contradições e paradoxo. E assim deve ser, porque toda a experiência da vida é a manifestação da alma e o resultado do contraste. Você não tem experiência na ausência do contraste, luz e sombra, prazer e dor, acima e abaixo, frente e trás, quente e frio. Se não houver as divisões, não haveria manifestação. A consciência seria um campo vastamente árido como um deserto. Você estaria ciente de tudo, porém de nada em particular. Então está dizendo aqui, para que eu possa fazer o processo de individuação, é necessário haver o processo de polaridade, de dualidade, né? Uma coisa é a dualidade, o contraste, outra coisa é a polaridade. Então, para eu saber qual a sombra que habita em mim, a sombra que tem na Gel é diferente da sombra que tem na Kathleen. Como é que eu vou saber sobre a sombra que tem na Gel, se ela não souber qual é a luz que há nela? Porém, se eu nego o contraste, se eu quero me colocar apenas num único âmbito, eu perco a oportunidade de olhar para o contraste. Então, por isso que fala que quando eu não quero olhar para o contraste, né, se não houvesse essa divisão, quando eu não quero olhar para essa divisão, a minha consciência se torna um lugar deserto, árido, né? Eu estaria, de alguma forma, ciente de tudo, mas de nada em particular. E aí eu não consigo evoluir no meu processo de individuação. Desse modo, para ter uma manifestação, você precisa de energias opostas. Por isso, inimigos declarados também são aliados ocultos. Osama Bin Laden e George Bush, por exemplo, criaram um ao outro. Na superfície eram inimigos, porém no fundo eram aliados. Em um princípio genérico, você precisa de seus inimigos para ser quem você é. Então, olha que interessante, né? Para que você seja quem você é na sua manifestação sombria ou na sua manifestação luminosa, naquilo que você cria como arquétipo para você mesmo, você precisa vivenciar essas experiências entre a divisão entre o inimigo e o aliado. Quando eu conheço meu inimigo, eu consigo olhar para aquilo que ressoa, entende? Entre a luz e a sombra que habita em mim. É um pouco complexo, mas é muito interessante. Então, você precisa de seus inimigos para ser quem você é. Jung tinha uma coragem para ver que cada um de nós precisa de um lado sombrio para ser quem somos. Na verdade, o inconsciente coletivo se trata de como a raça humana evoluiu, passando a cada nova descoberta de forma invisível.
essas são descobertas primordiais a respeito do self. É um fato básico da antropologia física que o Homo sapiens tem uma grande parte do cérebro, o córtex, que é dedicado às funções superiores. O córtex nos permite discernir, ele dá origem ao amor e à compaixão. A religião nasceu do córtex, junto com o nosso conceito de céu e inferno. Sem o cérebro superior, jamais teríamos desenvolvido a leitura, a escrita, a matemática e a arte. Então, essa dualidade constrói, inclusive, quem você é. Só que se eu entro num processo de querer destruir aquilo, que não sou eu, aquilo em que eu não acredito, eu também estou destruindo a mim mesma. Então, o processo de aceitação da vida como ela é, do mundo como ele é, aceitando a minha sombra e a sombra do outro, é o que cria a possibilidade da individuação, que é um processo de estar uno comigo mesma, para que eu possa estar uno com os outros. E aí, de onde veio a sombra? Do impulso da separação. Então, a sombra é criada nesse impulso de separar, de criar contraste. É a guerra entre a luz e a escuridão, né? Então, quando essa separação se torna patológica, quando essa separação se torna não só isso que a gente está falando, dessa necessidade de fazer o contraste, quando ela se torna uma negação da sombra que habita em mim, né? Ela traz raiva, medo, inveja, hostilidade, né? Portanto, a alma humana se sente simultaneamente divina e diabólica, sagrada e profana, santa e pecadora, né? Nas tradições de sabedoria oriental, temos um ditado que diz que o pecador e o santo estão meramente trocando de papel. Então, olha que interessante. Às vezes, nessa vida, a gente está vivendo uma roupa luminosa, nós já podemos ter vestido uma roupa obscura. E é importante, porque a sombra que habita em mim é diferente da sombra que habita em você. E aceitar esse processo cria esse processo de integração. Gente, esse assunto de sombra tá mexendo com a minha cabeça de uma forma muito espetacular. Porque aí o que faz a conexão com essa questão aqui que a gente está falando do orgulho, né? E essa conexão com os instintos humanos. O instinto humano, ele é acionado por conta do medo, da raiva, da inveja, da hostilidade, que é essa sensação que está ligada com o instinto de sobrevivência, que está ligada pela falsa sensação de separação. Porque, na verdade, não existe separação. Nós somos uno com o todo. Nós somos uno com a luz e com a sombra, né? Então, dentro desse processo, a gente tem o estudo de Tomás de Aquino, que ele desenvolveu a estrela setenária. E a estrela setenária, ela traz, inclusive, as energias planetárias, né? As energias que influenciam a nossa psique, que influenciam marés, influenciam todo o estado energético do próprio globo terrestre. As coisas não estão desconectadas. Então, esse estudo de Tomás de Aquino, ele vem falando, então, que eu posso, através da aceitação dessa sombra chamada orgulho, dessa aceitação dessa sombra chamada luxúria, da aceitação dessa sombra chamada inveja, da aceitação dessa sombra chamada preguiça, da aceitação dessa sombra chamada avareza, dessa aceitação dessa sombra chamada gula, dessa aceitação dessa sombra chamada ira, né? Quando você entra nesse processo de aceitação dessa energia densa, você pode, então, fazer com que essa energia também vibre no campo da luz. Como que ela vibra no campo da luz? O orgulho se tornando magnanimidade, a luxúria se tornando temperança, a inveja se tornando paciência, a preguiça se tornando humildade, a avareza castidade, a gula caridade e a ira diligência. E aí, hoje, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como acontece isso com a questão do orgulho. O que o orgulho nessa polaridade sombria, ele pode causar na nossa vida. Quando eu tento negar a existência disso, né? Quando eu
entro nesse processo de medo, esse impulso de tentar proteger de qualquer forma, né, o meu indivíduo, a minha persona, como se então eu precisasse ser uma pessoa perfeita. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Como é que tá isso aí na cabecinha de vocês? Tá rolando bem? Tá fazendo sentido? Tudo certo aí? Interage um pouquinho comigo, babies. Falem comigo. Tá fazendo sentido? Vocês estão muito quietos hoje. Tá me dando agonia, gente. Tá me dando agonia. Vocês estão quietos demais. Então, vamos lá. Vamos compreender, então, aqui como se dá essa questão do orgulho, né? Então, o orgulho, ele é, digamos que essa energia, né, sombria, essa energia instintiva. Meninas, vamos ficar aqui, depois a gente fala tipo coisa no grupo. Fiquem comigo, please. Tá bom? Depois eu boto o livro lá para vocês. Fiquem tranquilas. Pode deixar. Então, esse orgulho, né, que a gente está falando aqui, ele é, como Tomás de Aquino colocou, um defeito capital, né? E essa energia que assola esse processo é a energia do Sol. Então, é uma frequência solar, né? Então, mesmo dentro de uma frequência solar, tô aqui. O povo falou, tô aqui. É que agora vocês estão tudo rata de livro, né? Vocês não querem mais saber de nada, não ser de livro, gente. Calma. Tem muito conteúdo. Deixa eu acabar de ler o livro. Eu vou passar o título para vocês. Então, esse orgulho como vaidade, como uma energia que nos assola, uma energia que nos desconecta da nossa luz, ela é uma sensação de desvalorização, uma sensação de não merecimento. E aí esse orgulho entra com uma energia que vai gerar complexo, né? Então aí dentro lá do nosso processo de sombra, o orgulho ele gera o complexo de superioridade e de inferioridade. Então eu fico transitando entre me sentir superior aos outros e me sentir inferior aos outros. E eu vou migrando nesse processo de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Uma hora eu tô me achando a última cocada do deserto, tô na pura arrogância, na pura prepotência, achando que eu sou a potência e posso fazer tudo. E outra hora eu tô me sentindo a maior dos maiores dos cocores do mundo mundial. Nenhuma dessas duas posições elas vão te levar a algum lugar. O que vai te levar a algum lugar é encontrar esse lugar de orgulho, né? Porque o orgulho cega, né? Então ele te cega e é a pior das energias, digamos, dos instintos, porque o orgulho te impede de assumir os seus outros comportamentos. Então, uma pessoa que está orgulhosa no complexo de superioridade, se colocando como uma pessoa que faz, acontece, resolve, sabe tudo, ou como uma pessoa que se sente o cocô do cavalo do bandido, porque nada do que eu tenho para oferecer é bom, essas duas pessoas que estão vivendo a energia do orgulho, né, de uma forma sombria, de uma forma não virtuosa, essas duas pessoas se tolhem na sua capacidade de serem, então, magnânimas, de entregarem algo para o mundo, de entregarem algo novo para o mundo, né? De brilharem e deixarem o outro brilhar, de não se sentirem inadequada quando vem uma outra pessoa, né? Tendo um destaque, quando elas conseguem reconhecer o brilho, né? Elas conseguem reconhecer o valor de uma outra pessoa sem se sentir ameaçados, amedrontados, desvalorados. Então,
é importante que a gente possa olhar e dizer assim, ok, eu tenho esse problema. Eu estou me vitimizando ou eu estou me colocando como uma pessoa extremamente superior. Isso está me impedindo de ver os meus outros defeitos. Eu não estou conseguindo ver, então, que eu sou egoísta, que eu estou sendo invejosa, que eu estou sendo gulosa, que eu quero tudo para mim, que eu estou sendo uma pessoa cheia aí da luxúria, eu só quero usufruir, né? Então, eu tô preguiçosa, eu tô avarenta. Então, assim, se você não consegue trabalhar na energia do orgulho, se tornando uma pessoa magnânima, uma pessoa aberta, se você não consegue fazer esse processo, significa que você também vai ter dificuldade de enxergar as outras energias que você precisa integrar nesse seu inconsciente, tá? Então, esse processo, essa capacidade de se olhar, de olhar para essa sombra, é o que vai te liberar do aprisionamento dessa sombra. É o que vai fazer com que esse instinto de proteção, de defesa, possa se tornar uma energia que te apoia na sua integração, na sua visualização dessa luz em você, que seria a magnanimidade. A magnanimidade é uma virtude, né, que vem então dessa energia do sol, que é a capacidade de brilhar e iluminar os outros ao seu redor. A virtude de brilhar pelo reto pensar, pelo reto falar e o reto agir, assim como o orgulho. E aí diz aqui, né, o orgulho é o pior de todos os vícios, pois ele te impede de chegar, né, ao lugar onde você precisa chegar. Então, aqui, Tomás de Aquino fala sobre a jactância, que é a ostentação, vanglória, elevar-se acima de tudo que você realmente, das pessoas e das coisas. Tem aqui a hipocrisia, a desobediência, a presunção, a discórdia, a contenda. Tudo isso está ligado com os processos, né, de orgulho, de um posicionamento de uma pessoa que não é magnânima, que não consegue gerar essa leveza, né, de aceitar-se como de aceitar o outro. E aí eu trouxe também assim um pouquinho do nosso estudo que a gente tem lá no Terapeuta Master, e tem algumas chaves, né, importantes. Então eu coloquei aqui assim, o sol, magnanimidade, que é como você vai vibrar sem ser na sua sombra, vibrando na sua luz, você brilharia na magnanimidade, não no orgulho. O orgulho é lutar por sucesso, reconhecimento, é ter uma reputação ilibada. E qual que é a chave, né, para você se livrar dessa sensação de que só você pode? É a capacidade de brilhar e iluminar os outros ao redor, brilhar pelo reto pensar, pelo reto falar e o reto agir. Então, isso é muito importante, é você se permitir isso. E qual é o enfrentamento perpendicular que a gente faz? Como eu posso ajustar esse orgulho, fazer com que ele se torne mais adequado a tudo aquilo que eu preciso? É usando a energia da castidade, a energia da humildade. Então, a energia de Saturno, a energia da Lua, coração puro, mãos limpas. E a humildade é fazer o seu trabalho sem pensar na recompensa. Quando eu sinto que eu estou fazendo algo que tem um sentido para mim, que realmente faz sentido dentro do meu coração, né? Eu vou, junto com essa sensação de trabalhar sem pensar na recompensa, fazer porque faz rema, fazer porque o meu coração manda. Quando eu consigo fazer isso, então eu consigo ir para o enfrentamento dessa sombra. E aí eu consigo então ser magnânimo, eu consigo dividir essa luminosidade. Eu integro essa energia sombria, eu integro esse instinto humano de proteção, né, de ser orgulhoso, eu vou me proteger aqui, eu vou mostrar que eu sou bom, ou eu vou ficar aqui no meu complexo de inferioridade, chorando para ver se cai alguma coisa aqui no meu colo, né? Então, nesse sentido, sabe? Você vai lá e coração limpa, coração puro e mãos limpas, e fazer o seu trabalho sem pensar na recompensa. Dessa forma, você vai então
combater o bom combate, né? Então, em 2 Timóteo 4, 7, 8 diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que me amam e que amam a sua vinda. Então, combater o bom combate, né, como a gente está sempre no sentido da dualidade, é aceitar quem eu sou, como eu estou, sem achar que o inimigo está fora, né? Sabendo que eu me alimento dentro de mim dessa própria dualidade, mas que no meu processo de individuação, para que eu possa crescer, eu preciso compreender a dualidade, mas não me identificar com ela. Vocês conseguem perceber essa diferença, né? Então, eu entendo a dualidade, eu percebo que eu preciso da dualidade para estar aqui, mas eu não me identifico com ela. Tá? Faz sentido isso? Espero que sim. E eu quero dizer para vocês, né, que eu tô esperando e tenho certeza que a série vai ser muito, muito bacana. Como eu disse para vocês, eu tô muito orgulhosa das meninas. E aqui, amanhã nós estaremos, então, no Instagram da Kathleen Machado, que é o @Kathleen Machado, falando sobre a preguiça, esse instinto humano. Ela vai estar lá com a gente falando sobre isso, tá bem? E eu espero que vocês tenham curtido, né, esse exercício aqui. Eu tentei trazer algo novo, eu não fiquei muito batendo na questão do orgulho, porque a maioria de vocês que estão aqui já são alunas do Terapeuta Master. Eu quis trazer esse aprofundamento sobre a questão da sombra, né? Sobre a questão de como a gente enxerga essa dualidade, como a gente enxerga essa questão, para que a gente possa amadurecer um pouquinho mais, tá bem? Sobre isso. Um grande beijo para vocês, tá bem? Fiquem com Deus. Vamos ficando por aqui e amanhã teremos então lá às 7h15 a Kathleen trazendo então a preguiça. É a preguiça, né, gente? Falei certo. É a preguiça. Segundo instinto. Beijinho. Fiquem com Deus. Até já!